Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 15ª sessão ordinária do dia 19 de abril de 2021. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que ele tinha partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, pois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão de Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se pede, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: quem devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Olha a voz. Todos de pé para que façamos uma oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita assim seja nosso hoje, Pai, as nossas Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Limpo de Goiás, aos 14 dias do mês de abril de 2021, às 17 horas. Reuniu-se por meio de plataforma de videoconferência na forma remota pelo aplicativo Minaparro, conforme resolução número 02/2021, onde o senhor presidente Rafael Vitor Mendonça Siriaco declarou aberta a sessão e cumprimentou os nobres pares e demais presentes. Os trabalhos foram auxiliados pelo primeiro secretário Matheus Henrique Santos Fernandes e segundo secretário Edson Lima de Souza. Estiveram presentes os vereadores Delcides Rodrigues de Araújo, Flávio Benevides de Souza, Kleber Cândido Pereira, Sandro Ferreira de Carvalho e Vilmar Luiz da Silva. O vereador Altamiro Gomes da Silva apresentou um atestado médico para justificar a falta e, por motivo de saúde, esteve impossibilitado de participar dessa sessão ordinária. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia e convidou a todos que ficassem de pé e fizessem uma oração. Em seguida, o senhor presidente pediu ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Colocada em discussão e em votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos votos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei 09, de 5 de abril de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe da criação da Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil, COMPEDEC, município de Campo Limpo de Goiás. E, em seguida, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 09/2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por unanimidade dos votos presentes.
Não tendo nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova sessão para o dia 19 de abril de 2021, em horário regimental, em caráter ordinário, e declarou encerrada a sessão. Para constar na lei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Coloque em discussão e em votação a ata da 14ª sessão ordinária do dia 14 de abril de 2021. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Declaro aprovada por unanimidade dos votos presentes a ata da 14ª sessão ordinária. Solicito nesse momento que o primeiro secretário faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Segunda e última votação do projeto de lei número 009, de 5 de abril de 2021, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONPEDEC, do município de Campo Limpo de Goiás e da outras providências. Leitura do projeto de lei número 012, de 14 de abril de 2021, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Passo agora ao pequeno expediente, que é o momento que os novos pares podem discutir assuntos de temas livres. Com a palavra, Sua Excelência Altamiro Gomes da Silva. A nossa assessoria ativar o microfone do Altamiro, por favor. Passa a palavra, presidente. Ok, vereador, obrigado. Com a palavra, Sua Excelência Delcides Rodrigues Araújo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, Sua Excelência Edson Lima de Souza. Passo a palavra, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, Sua Excelência Flávio Benevides de Souza. Peço uso da palavra, presidente. Uso da palavra concedido, vereador. Comentar, presidente Rafael Vitor, novos pares, todos os funcionários dessa casa. E não podia deixar de mencionar aqui a respeito da atitude da nossa excelentíssima prefeita Graciele, pela transparência, né, e consideração conosco, né, com nós vereadores, prestando contas aí dos 3 primeiros meses. Então isso é muito importante, né, coisa que participei do outro mandato e não ocorreu, não sei o porquê, mas a gente fica muito grato por, né, essa consideração, tá mandando para a gente tá analisando, né, sabendo a verdade, o que está acontecendo, e eu tenho certeza que tem que ser assim mesmo, né, como também tem que mencionar aqui o presidente Rafael Vitor, né, pois todas as contas aí da Câmara Municipal, tá no mural lá, né, quem quiser ver, então tá aí a diferença, né, o comprometimento com a verba pública, né, isso é muito importante. Tem mais para o momento, presidente? Eu também queria falar a respeito das estradas, dos sinais, né, igual a prefeita falou, tá fazendo licitação aí para o Cascalho, mas o líder do prefeito e o vice-líder podia estar, né, conversando aí com o Matheus, porque na descida ali da Fazenda Poções ali, ó, no Córrego João Leite, tá muito ruim, então o pessoal tá reclamando muito, tem alguns pontos aí que não vai dar para estar esperando a compra desse cascalho, entendeu? Essa licitação.
poderia dar uma raspada, né, na estrada ali, com a Patrol, né, que é a moto niveladora, para estar, né, acabando com aqueles buracos lá, né, muito buraco, está atrapalhando muito mesmo, né. Tem alguns lugares aí que vai ter que, né, passar a Patrol infelizmente, sem um cascalho. Depois vai com cascalho, mas os carros estão quebrando, estão estragando, e os produtores vê a gente, eles cobram mesmo, né? Sem mais para o momento aí, muito obrigado, viu, presidente? Obrigado, vereador. Com a palavra, Sua Excelência Kleber Cândido Pereira. Presidente. Não entendi. Senhor vereador. Passa a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, Sua Excelência Matheus Henrique Santos Fernandes. Peço da palavra, senhor presidente. Usa a palavra concedido, vereador. Obrigado, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar o senhor Rafael Vitor, como presidente desta Casa de Leis, e todos os nobres pares que se faz aqui presentes, né? Todos os colaboradores da nossa Câmara Municipal, nosso jurídico, nosso contábil. Hoje de manhã eu estive na Câmara, estive com o Clécio, muito feliz em vê-lo aí prestando os trabalhos para a gente, né? Cumprimentar também, de maneira muito especial, todos os telespectadores que nos acompanham pelo YouTube, transmissão, e também fazer das palavras que o nosso novo vereador citou aí, referente à transparência, ao cuidado, o zelo com os recursos públicos que a nossa prefeita, a Graciele Marta, tem e nos passar mensalmente, agora trimestralmente, fazendo essas comparações desde o mês de dezembro de 2020 até março de 2021, muito bom. Também quero citar aqui, estive acompanhando aqui no Colégio Municipal, Pedro, no CEMEI, a distribuição dos kits de alimentação, referente à merenda escolar, que a professora Eva, a Secretaria de Educação, está organizando, um kit muito bem feito, muito bem organizadinho, que ela está parabenizando todos os envolvidos, né, e está reportando, sim, o que o vereador Flávio disse, referente às estradas, para o nosso secretário de Transporte, Obras, o Vinícius, para estar dando uma atenção lá para a questão da Fazenda Poções. Tá bom? Quero agradecer a todos pela minha participação aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, Sua Excelência Sandro Ferreira de Carvalho. Vereador Sandro, vai fazer o uso da palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, Sua Excelência Vilmar Luiz da Silva. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Nesse momento eu vou fazer o uso da palavra, pessoal. Peço licença aos demais pares, colegas. Cumprimento a todos na pessoa do nosso vice-presidente, Altamiro Gomes da Silva, quem nos ouve nesse momento, está acompanhando a nossa sessão. E torcemos muito, vereador, pela sua recuperação e desejamos bom retorno para o senhor nas atividades parlamentares dessa casa. Tá? E reforço também a questão que o vereador Flávio disse agora há pouco, sobre a transparência do executivo. É muito importante, questões que eu sempre acompanhei, né, as gestões anteriores, e a gente nunca teve uma transparência assim aqui na nossa cidade. Então é plausível isso que está acontecendo, né, e também a questão da transparência da nossa Casa de Leis, que sempre nós estamos enviando para os portais, quem pede para a gente todo esse material, é o nosso relatório trimestral, relatório mensal, está aqui no mural. Tá? Então, está à disposição de todos os colegas, tá? Esse relatório de tudo que está acontecendo aqui na nossa Câmara Municipal. Tá? Obrigado a todos pelo uso da palavra. Nesse momento, eu passo para o grande expediente, né? O momento que os pares podem discutir assuntos de livre escolha. Os vereadores precisam estar inscritos para fazer uso do grande expediente. Como nós não tivemos vereadores inscritos, eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria e da ordem do dia. Segunda e última votação do projeto de lei número 009, de 5 de abril de 2021, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPREDEC, do município de Campo Limpo de Goiás e da outras providências.
Coloco a segunda e última votação, o projeto de lei número 009/2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, em discussão, em votação. Contrário se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade dos votos presentes o projeto de lei 009/2021, de autoria do chefe do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei número 012, de 14 de abril de 2021, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. A Câmara Municipal de Campo Limpo de Goiás aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Observar-se-ão quanto à feitura da lei os meios a vigir a partir do 1º de janeiro de 2022 e para todo o exercício financeiro as diretrizes orçamentárias estatuídas na presente lei por mandamento do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República, bem assim da Lei Orgânica do Município, em combinação com a Lei Complementar número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo: inciso 1, orientação à elaboração da lei orçamentária; inciso 2, diretrizes das receitas; e inciso 3, diretrizes das despesas. Parágrafo único. As estimativas das receitas e das despesas do município, sua administração direta, obedecerão os ditames contidos nas Constituições da República, do Estado de Goiás, na Lei Complementar número 101 de 2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal número 4.320, de 1964, e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e ainda aos princípios contábeis geralmente aceitos. Seção 1. Da orientação à elaboração da lei orçamentária. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2022 abrangerá os poderes legislativos e executivos, fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal aplicável à espécie, com vassalagem às disposições contidas no Plano Plurianual de Investimentos e às diretrizes estabelecidas na presente lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo formulados e avaliados segundo suas propriedades. Parágrafo único. É vedada a lei orçamentária a existência de dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, salvo se relativos à autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Artigo 3º. A proposta orçamentária para o exercício de 2022 conterá as prioridades da administração municipal estabelecidas nos anexos de metas fiscais demonstrativos que compõem este projeto de lei e deverá obedecer os princípios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o programa de trabalho a ser desenvolvido pela administração. Parágrafo único. O programa de trabalho a que se refere o presente artigo deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, natureza da despesa, projeto, atividades e elementos a que deverá ocorrer a realização de sua execução, nos termos da linha C do inciso 2 do artigo 52 da Lei Complementar número 101 de 2000. Bem assim o plano de classificação funcional programático, conforme dispõe a Lei número 4.320, de 64. Artigo 4º.
A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal será encaminhada ao Executivo até o dia 10 de julho de 2021. A contabilidade exclusivamente para fins de consolidação na proposta do orçamento do município, não cabendo qualquer tipo de análise ou apreciação de seus aspectos de méritos e conteúdo atendidos os princípios constitucionais da Lei Orgânica Municipal estabelecidos a esse respeito. Artigo: a proposta orçamentária para o exercício 2022 compreenderá: primeiro, mensagem; segundo, demonstrativos e anexos a que se refere os artigos 3º da presente lei; e terceiro, relação dos projetos e atividades com detalhamento de prioridades e respectivos valores orçados de acordo com a capacidade econômica do município. Artigo 6º. A lei orçamentária anual autorizará o Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abrir créditos adicionais de natureza suplementar, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, bem como o excesso de arrecadação no exercício realizado e projetado o superávit financeiro, se houver do exercício anterior o remanejamento de fonte e criação de elementos de despesas. Parágrafo único. O orçamento para o exercício 2022 destinará recursos para a reserva de contingências não inferiores a 1% das receitas correntes líquidas previstas e 60% do total do orçamento de cada entidade para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 5º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 7º. O município aplicará 25% no mínimo na receita resultante de impostos compreendidas e provenientes de transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino e 15% em ações de saúde. Artigo 8º. O município contribuirá com 20% das transferências provenientes do ICMS, FPM, IPI, ITR, IPVA e LC 80, da Lei Complementar 87/96, para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização do magistério, com aplicação no mínimo de 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, com efeito exercício de suas atividades no ensino fundamental público e no máximo 40% para outras despesas. Seção 2. Das diretrizes da Receita. Artigo 9º. São receitas do município. Inciso 1. Os tributos de sua competência. 2. A cota de participação dos tributos arrecadados pela União e pelo Estado de Goiás. 3. O produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidentes na fonte sobre rendimentos a qualquer título pagos pelo município, suas autarquias e fundações. 4. As multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas nas vias urbanas e nas estradas municipais. 5. As rendas de seus próprios serviços. 6. O resultado de aplicações financeiras disponíveis de mercado de capitais. 7. As rendas decorrentes em seu patrimônio. E 8. Outras. Artigo 10. Considerar-se-á quando da estimativa das receitas. Inciso 1. Os fatores conjunturais possam vir a influenciar os resultados dos ingressos em cada fonte. Inciso 2. As metas estabelecidas pelo governo federal para o controle da economia com reflexo no exercício monetário em cotejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2020 e os exercícios anteriores. 3. O incremento do aparelho arrecadador municipal, estadual e federal
que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação. 4. Os resultados das políticas de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento industrial, agropastoril e prestacional do município, incluindo os programas públicos e privados de formação e qualificação de mão de obra. 5. As isenções concedidas, observadas nas formas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000 e de 4 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial da União, em 5 de maio de 2000. 6. A inflação estimada cientificamente previsível para o exercício de 2022. 7. Outras. Artigo 11. Na elaboração da proposta orçamentária, as previsões de receita observarão as normas técnicas legais previstas no artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. A Lei Orçamentária, inciso 1, autoriza a abertura de créditos suplementares para reforço de dotações orçamentárias. Inciso 2, conterá reserva de contingência destinado ao, a linha A, atendimento de passivos contingentes e, a linha B, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Inciso 3, autoriza a realização de operação de crédito por antecipação da receita até o limite de 15% do total das receitas previstas, subtraindo-se deste montante o valor das operações de crédito classificadas como receita. Artigo 12. A Receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição. Artigo 13. Na proposta orçamentária na forma da lei, a forma de apresentação da Receita deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 14. O orçamento municipal deverá consignar como receitas orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo município, inclusive os provimentos de transferências que lhe venha a ser feitas por outras pessoas de direito público ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra-orçamentárias, cujo produto não tenha destinação e a atendimento de despesas públicas municipais. Artigo 15. Na elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2022, serão destinados ao Poder Legislativo Municipal 7% da receita total indicada no artigo 29A da Constituição Federal. Artigo 16. Na estimativa das receitas, serão considerados os efeitos das modificações da legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis a serem enviados à Câmara Municipal no prazo legal e constitucional. Parágrafo único. Os projetos de lei que promoverem alterações na legislação tributária observarão. Inciso 1. Revisão e adequação da planta genérica de valores dos imóveis urbanos. 2. Revisão das alíquotas do imposto predial territorial urbano, sem ultrapassar os limites máximos já fixados em leis, respeitando a capacidade econômica do contribuinte e a função social da propriedade. 3. Revisão e majoração das alíquotas dos impostos sobre serviços de qualquer natureza. 4. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados. 5. Instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre obras públicas. Seção 3. Das diretrizes das despesas. Artigo 17. Constituem despesas obrigatórias do município.
Inciso 1. As relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de seus objetivos. 2. As destinadas a custeio de projetos e programas de governo. 3. As decorrentes da manutenção e modernização da máquina administrativa. 4. Os compromissos de natureza social. 5. As decorrentes dos pagamentos do pessoal de serviço público, inclusive encargos. 6. As decorrentes de concessão de vantagens ou aumento de remuneração, criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal pelos poderes do município que, por força desta lei, ficam prévia e especialmente autorizados, ressalvados as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 7. O serviço da dívida pública, fundada e flutuante. 8. A quitação dos precatórios judiciais e outros requisitórios. 9. A contrapartida previdenciária do município. 10. As relativas ao cumprimento de convênios. 11. Os investimentos e inversões financeiras. E 12 outras. Artigo 18. Considerar-se-á, quanto da estimativa das despesas, inciso 1, os reflexos da política pública do governo federal. 2. As necessidades relativas à implantação e manutenção dos projetos e programas de governo. 3. As necessidades relativas à manutenção e implantação dos serviços públicos municipais, inclusive máquina administrativa. 4. A evolução do quadro de pessoal dos serviços públicos. 5. Os custos relativos ao serviço da dívida pública no exercício de 2022. 6. As projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, com observância das metas e objetos constantes desta lei. E 7 outros. Artigo 19. Na fixação das despesas serão observadas as prioridades constantes do anexo 1 da presente lei. Artigo 20. Fica autorizado a concessão de qualquer vantagem, um aumento de remuneração e criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão e contratação de pessoal a qualquer título, desde que respeite os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000. Artigo 21. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar a 7% relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizados no exercício anterior. Parágrafo único. De acordo com o inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal, o total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 7% da receita do município. Artigo 22. As despesas com pagamento de precatórios judiciais ocorrerão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações especiais e específicas que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos. Artigo 23. Os projetos em fase de execução, desde que reavaliados à luz das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência sobre os novos projetos. Artigo 24. A lei orçamentária poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado mediante convênios e contratos, desde que sejam da
conveniência do governo municipal que tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento de objetivos determinados. Artigo 25. O município deverá investir prioritariamente em projetos e atividades voltadas à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes, buscando o atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando melhoria da qualidade dos serviços. Artigo 26. É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de qualquer recurso do município para clubes, associações e quaisquer outras entidades congêneres exetuadas, creches, escolas para atendimento de atividades de pré-escola, centro de convivência de idosos, centros comunitários, unidade de apoio a gestantes, unidade de recuperação de toxicômanos, unidade de reabilitação de detentos e outras entidades com finalidade de atendimento às ações de assistência social por meio de convênios. Artigo 27. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas governamentais e não governamentais para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico. Artigo 28. A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas, profissionais e universidades. Artigo 29. A concessão de auxílios e subvenções dependerá da autorização legislativa através de lei especial. Artigo 30. Os recursos somente poderão ser programados para atender despesas de capital, exceto amortizações de dívidas por operações de crédito, após deduzir os recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos sociais, com serviço da dívida e com outras despesas de custeio administrativos e operacionais. Capítulo 2, da limitação de empenho. Artigo 31. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e motivação financeira calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2022, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras com os seguintes critérios. Inciso 1. Exclui-se as despesas que constituam obrigação constitucional legal e de despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida, bem como as provenientes de programas de outros entes da Federação. Inciso 2. O Poder Executivo emitirá e publicará o ato próprio estabelecendo o montante que caberá aos respectivos órgãos na limitação de empenho e da movimentação financeira. Capítulo 3, das disposições gerais. Artigo 32. A Secretaria de Administração fará publicar, junto à Lei Orçamentária Anual, quadro de detalhamento da despesa por projeto, atividade, elemento de pesquisa e seus desdobramentos e respectivos valores. Parágrafo único. Caso o projeto de lei orçamentário não seja aprovado em até 31 de dezembro de 2021, a sua programação poderá ser executada até o limite de 1/12
do total de cada dotação em cada mês, até que seja aprovado pela Câmara Municipal, vetado o início de qualquer projeto novo. Artigo 33. O projeto de lei orçamentária no município para o exercício de 2022 será encaminhado à Câmara Municipal até 4 meses antes do encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para a sanção e até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 34. O Poder Executivo colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final, para encaminhamento de seus projetos orçamentários, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 35. Não poderão ter aumento real em relação aos créditos correspondentes ao orçamento de 2022, ressalvados os casos autorizados em lei própria os seguintes gastos. Inciso 1. De pessoal e respectivos encargos que não poderão ultrapassar o limite de 54% das receitas correntes no âmbito do Poder Executivo, nos termos da linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 2, pagamento do serviço da dívida. E, inciso 3, transferências diversas. Artigo 36. Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão respeitadas as prioridades e metas constantes nesta lei, bem como a manutenção e funcionamento de serviços já implantados. Artigo 37. Com vistas a atingir em sua plenitude das diretrizes, objetivos e metas da administração municipal previstas nesta lei, fica autorizado o chefe do Poder Executivo a adotar as providências indispensáveis e necessárias à implementação das políticas aqui estabelecidas, podendo, inclusive, articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas do poder, inclusive contrair empréstimos, observada a capacidade de endividamento do município, subscrever cota de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviárias, bem como promover a atualização monetária do orçamento de 2022, até o limite do índice acumulado da inflação no período que mediar o mês de janeiro a junho de 2021, se porventura se fizer necessários, observados os princípios constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a lei orgânica do município, a lei orçamentária, a lei federal número 4.320 de 1964 e a lei que estabelece o plano plurianual e outras pertinentes à matéria posta, bem como a promover, durante a execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas com dotações insuficientes. Artigo 38. A lei orçamentária anual poderá consignar autorização para criação de desdobramento em nível de elemento de despesas dentro de programa e ação cujos valores serão computados no limite da suplementação. Artigo 39. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Limpo de Goiás, em 14 de abril de 2021. Terceira marca de nascimento, feita municipal. Prontinho. Caminhe-se as comissões técnicas, por favor.
Ok, presidente. Caminhar. Não havendo mais nada, eu agradeço a presença do marco uma nova sessão para o dia 3 de maio de 2021, em horário total. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, presidente. presidente. Boa tarde a todos.